Shalom, amigos. Quero falar com vocês de um assunto bem diferente dos assuntos que tenho aqui tratado e tal, mas essa semana nós fizemos aniversário aí, o 7-1 Day, né? Foi o dia 8, 10 anos do Mineratzen, do Mineraço, ok? Onde você estava quando aconteceu aí essa vergonha, vamos dizer assim? Tem uma discussão, a gente já vai falar sobre essa discussão aí, alguns chamam de tragédia, outros falam que não foi, tal. Mas onde você estava nesse jogo? Você assistiu esse jogo? Enfim, você estava em casa, você estava em outro local? É engraçado que a gente lembra, né, onde estávamos. Eu pelo menos consigo lembrar. Eu estava em casa mesmo e, enfim, consigo lembrar também da sensação que tive antes e que tive depois no jogo. É claro, se você é daquelas pessoas que não gosta de relembrar desse momento, que não gosta de humor em relação ao 7-1, eu digo para você que esse vídeo não é para você, tá? Já te avisando de antemão. Então, particularmente, eu achei o jogo engraçado. Eu não tive essa... Eu não chorei, nada disso, né? Então, eu coloquei aí, né? O dia em que chorei e tal, mas na verdade foi mal, gente. Eu não chorei, até porque eu tinha assistido antes, acredito que o jogo de Alemanha e França, eu acredito, onde eu percebi que a Alemanha realmente estava num nível muito alto. E é claro, agora é fácil dizer, ah, tá, você, né, eu já sabia disso, mas claro, evidentemente nunca imaginei, e creio que ninguém imaginou 7-1. Mas realmente seria muito difícil o Brasil conseguir vencer a Alemanha. Porém, como bom brasileiro, né, nós entramos aí, a gente veste a camisa e acha que o Brasil vai conseguir e tal, o que não foi evidentemente o caso, ao contrário, né? O Brasil, ele até começou o jogo assim, esboçando alguma coisa, mas logo perdeu o controle total do jogo. A Alemanha controlou massivamente aquele jogo, né? Claro, não vou entrar em questões técnicas, não é minha praia também, né? Não entendo muito. Porém, havia uma análise interessante, né? Falando da questão da marcação, a questão do meio campo, né? E uma coisa bem óbvia daquele Brasil, que qualquer um percebia, que principalmente o Davi Luiz, não só ele, né? Mas a zaga fazia muita ligação direta para os atacantes. Eles não saíam jogando com o meio de campo. Eles tinham uma dificuldade, o meio de campo tinha uma grande dificuldade, né? De sair jogando ali, o que era o contrário em relação à Alemanha, né? O meio de campo da Alemanha. E lembro quando assisti o jogo da França, né? E do Brasil também. O sentimento foi: esse Philippe Lahm, né, joga muito. Ele é muito bom de bola. E o Kroos também, mas acredito que o nome mais badalado ali daquela seleção era o do Philippe Lahm. No baixinho, realmente muito bom de bola, jogava muito. Mas e se essa discussão, como eu disse, se aquilo foi uma tragédia, alguns nomeiam como tragédia, dentro do futebol, claro, não uma tragédia no nível de o que acontece, um acidente, ou o que aconteceu no Rio Grande do Sul, ou enfim, não é obviamente nesse nível, mas muitos classificam como uma tragédia. A gente pode dizer que, de certa forma, sim, né? Para muitos ali foi uma tragédia, para os jogadores foi uma tragédia, muitos nem conseguem falar sobre o assunto ele é difícil, ele é pesado. Eu imagino que o clima ali realmente ficou muito pesado, foi muito difícil, né? Para a comissão técnica, para o técnico, tanto que muitos deles ali nem voltaram mais para a seleção, e até alguns falam de que atrapalhou a carreira de alguns, enfim. Realmente, para alguns, possivelmente, há essa ideia de que foi uma tragédia. Outros já dizem que foi uma vergonha, foi um vexame. Alguns até falam que foi uma humilhação, outros pensam que não,
que essa palavra é muito forte para humilhação, outros pensam que sim, que o futebol brasileiro foi humilhado, né? A seleção que mais venceu a Copas do Mundo, né, que é pentacampeã, perdeu de maneira tão humilhante em sua própria casa, ali pela seleção alemã, que, convenhamos, né, a Alemanha é realmente uma grande seleção desde sempre, né? Se você olha o retrocesso, né, olha aí o histórico dos mundiais, das Copas do Mundo, a Alemanha, ela realmente sempre foi forte, ok? E aí, imagina quando eram duas Alemanhas, né? Eu acredito até ter uma história de que o Brasil venceu uma Alemanha e depois perdeu da outra. Então, é bem desleal, assim, né? Ter duas Alemanhas, também que só temos uma atualmente. Mas o outro ponto que eu quero tocar é a questão do humor, né? Como eu disse, se você não gosta de humor, do 7-1, né? Se você não gosta de pensar nesse momento como de maneira cômica também, esse vídeo não é para você. Mas logo em seguida, o brasileiro estava brincando com isso. Eu vi um documentário da Folha, onde ela mostra o pós-jogo, claro, ela vai mostrar a gente chorando, gente falando, nossa, eu prometi para o meu avô, né, possivelmente o avô tinha falecido, né, que ganharíamos a Copa do Mundo, né? Ele, em 1950, teve uma decepção muito grande com a seleção brasileira, e agora, né, isso que aconteceu e tal. Tem aquela cena tão conhecida daquele menino, né, é uma cena realmente triste, né? Aquela criança chorando, com o copo assim, né? Talvez para abafar ali o choro e tal, né? E né, com o óculos ali, ele enxugando as lágrimas, é uma cena realmente de cortar o coração, evidentemente, né? Mas por outro lado, nessa mesma reportagem da Folha, tem gente ali brincando com isso, né? Tem gente, e até com um ar bem positivo falando assim, não, a gente comemora, a gente, como brasileiro, né? Mesmo sofrendo, não vou lembrar exatamente as palavras que as pessoas ali usam, né? É um homem e uma mulher que falam isso. A gente, mesmo com muitos impostos, a gente continua comemorando, né? Mesmo sofrendo, a gente continua comemorando. Isso é ser brasileiro, né? Então a gente pode analisar assim essa capacidade do brasileiro de fazer humor, de brincar com as situações, mesmo sendo situações difíceis. E é claro, isso não é só uma questão do brasileiro. Gosto de pensar, quando penso no humor judaico, né? E no humor bíblico também, né? A Bíblia tem muito de humor e os judeus também são bem-humorados, né? Existe muito humor dentro do contexto judaico, de maneira geral, claro, de maneira genérica. E é um humor bem característico, inclusive, né? E falando do humor bíblico, muitas vezes esse humor, é claro que é um humor bem diferente, mas ele é também para atenuar algumas situações, certo? E até mesmo situações violentas, assim, complicadas, né? E, enfim, esse é um outro assunto também, né? Humor e violência, né? Às vezes a gente não tem a gente tem uma dificuldade de perceber isso, de entender isso, mas o humor da Bíblia muitas vezes ele também está relacionado com violência e com um exagero, inclusive, muitas vezes, né? A principal característica talvez do humor bíblico seja o do exagero, assim, né? O que foi o 7-1, né? Realmente foi um exagero de gols, né? Mas você olha, por exemplo, trazendo um exemplo bíblico, né, para o livro de Esther ali. As figuras ali são exageradas e tem uma violência também, né? Tem a forca de Amã que é enorme, né, que é muito alta e, ironicamente, né, ele prepara uma forca para seu inimigo Mardoqueu e ele morre nessa forca, né? Então ali, claro, né, o livro de Esther de maneira geral, ele está criticando aí o governo persa, né? Nada funciona no governo persa, só os correios e tal. Então, a Bíblia também tem humor, e o humor ele faz parte do ser humano e muitas vezes para atenuar momentos difíceis. Viktor Frankl, em seu livro Em Busca de Sentido, onde ele relata, né, o que ele passou ali
em Auschwitz, ele disse que havia muito humor no campo de concentração, né? Que eles brincavam com tudo ali, que havia humor. Me pode pensar, nossa, mas como é que se tem humor em um lugar onde você é um zumbi praticamente, né? Mas a gente percebe que o humor, e eu li isso certa vez, ele serve como um analgésico, né? Um anestésico. E creio que em relação ao 7-1 também foi da mesma maneira, certo? O humor, ele serviu ali para atenuar as situações. Eu separei aqui alguns memes, né, desse contexto. Eu lembro que logo após eu brinquei bastante com isso também, em relação a mais um gol da Alemanha. Eu lembro que eu até escrevi de que os japoneses limparam o estádio, ou escrevi ou li isso, né, que estava pronto e repliquei, né, que os japoneses limparam o estádio, né, ao final ali do jogo entre Brasil e Alemanha e encontraram mais 2 gols, né, da Alemanha. Então, foi algo realmente difícil, inimaginável, mas o brasileiro ele consegue fazer do limão uma limonada. Alguns memes aí, tô com vergonha de ir no quintal, meu pastor alemão tá rindo de mim. Se a Volkswagen é alemã, quer dizer que a Alemanha continua fazendo gol no Brasil até hoje. De certa forma, sim, né? Sobre o jogo, não sei se é replay ou se é outro gol, muitos acharam que era replay, né? Vejo gols da Alemanha. Com que frequência? O tempo inteiro. Cris na Alemanha, já faz 15 minutos que eles não fazem nenhum gol no Brasil. E o outro assunto, outro ponto que eu queria tocar em relação ao 7-1 é agora mais relacionado com a língua portuguesa, né? A partir desse evento, né, surgiram algumas palavras. Claro, surgiu aí a palavra mineraço e tal, né? Lembrando aí daquilo que aconteceu, o Maracanaço, certo? Em 1950, salvo engano, né? Onde o Brasil perde para o Uruguai. Creio que é isso, né? Se eu estiver errado, me corrijam aí. Então surge essa expressão, mas a expressão que eu quero focar mais é a expressão 7-1. Então 7-1, que foi o placar do jogo, um placar muito elástico para a Alemanha. Ainda bem que foi 7-1, né, gente? E não foi 7-0, porque quase que foi 7-0. Apesar que o Brasil teve outras chances e tal, poderia pelo menos ser 7-2. Não, mas não foi. Acho que 7-1 também é até mais interessante de se falar, né? 7-1. E quando, hora ou outra, acontece outro 7-1 aí, né? Então é inevitável não rememorarmos o nosso 7-1. A expressão 7-1, creio que você sabe o significado dela, não sei se você já usou, quer dizer basicamente algo difícil, algo que não muda, né? Todo dia um 7-1 diferente, certo? Sei lá, a política está indo mal, é um 7-1, né? É algo que aparentemente é uma tragédia, um desastre, né? Então isso é interessante, percebemos como a língua ela vai ao longo do tempo mudando e expressões novas vão entrando, vão ficando em desuso também. Se acordássemos na época do Brasil colônia, talvez perceberíamos bem pouco do português, né, naquele contexto. Teríamos dificuldade para entendermos. Precisaríamos de legenda para entendermos o português de Portugal, que chegava ao Brasil aqui, e até mesmo o português falado aqui no início do Brasil era muito diferente. Então, é uma pequena análise linguística aí dessa expressão 7-1, que ela é fantástica. Eu vi uma entrevista com o Thomas Miller, que é aquele que faz o primeiro gol, tornou um jogador muito importante, não só para a Alemanha, como para o Bayern de Munique, né? É um jogador que não é habilidoso, né? É uma figuraça, uma pessoa assim, realmente muito simpática. E a entrevista foi muito legal, foi muito interessante. A entrevista a ESPN, salvo engano, que fez com o Miller e também com o Lam. Onde ele diz assim, que o entrevistador ali explica para ele a expressão e ele fala assim, me desculpe,
né? Mas ao mesmo tempo eu sei que eu fiz parte disso, né? Mas ele pede desculpa por ser o culpado, vamos dizer assim, não só ele, né? De criar uma expressão assim, né? E, enfim, e é claro, ele não precisa pedir desculpas. E ele também fala de que em algum momento ele achou que a torcida ia ficar brava com eles, né? Ele ficou assim, não que ele achou, mas ele ficou naquela tensão, né? Como é que eles vão reagir diante disso? Será que eles vão ficar bravos? Será que... Mas não, né? Eles foram tratados, continuaram sendo tratados muito bem, e etc, né? E ele falou que esse foi um dos pontos mais interessantes que ele achou naquele jogo do 7-1. De o adversário ali, mesmo ganhando, e ganhando de maneira expressiva, ele não falou com essas palavras, claro, né? Mas ele se sentiu respeitado como adversário. Isso é interessante, né? Salvo engano, os brasileiros ali, os torcedores até aplaudiram a Alemanha pelo, pelo futebol que demonstrou. E é claro, a nossa insatisfação é com a gente, né? Essa autocobrança, né? Mas acredito que a gente precisa, retomando a questão do humor, usar esse humor, pode suavizar, pode amenizar. Tempo é que vai muitas vezes apagar algumas feridas, apagar traumas, né? A gente às vezes não consegue pensar naquilo nem de uma outra perspectiva, não consegue rememorar aquilo, mas como bom brasileiros, né, a gente precisa limpar a poeira, e precisa levantar e continuar a caminhada e continuar seguindo. Ter certeza não só em relação ao futebol, que o futebol ele faz parte da vida, evidentemente, mas falando de mais coisas além do futebol, né, a gente pode ter a certeza de que, apesar de situações difíceis, apesar de situações complicadas que enfrentamos, podemos sim não desistir e continuar em frente, mesmo com um 7-1 diferente todos os dias. A gente não pode desistir, enfrentar um 7-1 por vez e não desanimar e não parar de lutar, mesmo com as dificuldades, os problemas e desafios que temos. Então, paz a você e um abraço.